Bom dia, virtuosas! Bom dia nesta quarta-feira. Vamos iniciar aqui a nossa live terapia, um momento especial para que nós mulheres possamos aí fortalecer a nossa fé, curar as nossas emoções, para que a gente se conecte com a palavra de Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem como propósito na nossa vida. Nós estamos aí iniciando a nossa live, já vai compartilhando ela. Oi, Ale, bom dia, amada. Vai compartilhando. Vamos começar a nossa live aqui. Hoje nós vamos falar sobre o governo das nossas emoções pelo Espírito. Amada, às vezes a gente é tão descontrolada, tão desgovernada, mas essa manhã eu quero entregar chaves para vocês, para que você possa ser uma mulher governada pelo Espírito Santo. Às vezes você tem se sentido aí uma mulher vazia, uma mulher perdida. Às vezes você olha para você e você não tem o controle sobre as coisas, sobre as situações, muito menos sobre si mesma. Mas essa manhã você vai aprender a governar as suas emoções, não pela carne, não na força do braço, mas pela presença de Deus na sua vida. Então já vai compartilhando aí, deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Oi, Edna, bom dia. Emoções governadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu pôr aqui. Vamos orar enquanto as outras meninas vão entrando? Oi, Carolzinha, amiga, bom dia. Edna, compartilha, por favor, lá na comunidade com as meninas. Manda lá a live, fala que eu já entrei. Demorei um pouquinho para entrar, mas cheguei. Vamos orar, Pai? Eu quero te agradecer nessa manhã. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas mulheres que estão, meu Pai, entrando na live, que estão aqui comigo, aquelas que vão assistir depois. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela vida delas. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que liberta. Eu quero te agradecer porque o Senhor é o nosso Pai. E nós sabemos, meu Pai, que em Ti nós temos todas as coisas que nós necessitamos. Eu te peço que o Senhor nos conduza nessa manhã, nessa live, que Teu Espírito Santo fale conosco, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Senhor, meu Pai, vem como um bálsamo, Senhor Deus, no coração, na ferida de cada uma dessas mulheres, que o Senhor traga cura para as suas emoções, que o Senhor traga governo, meu Pai, sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor se assente no Teu trono do nosso coração, que o Senhor, meu Pai, possa direcionar, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa animar, dar a elas ousadia, coragem, que o Senhor, meu Pai, venha responder as orações daquelas que têm te buscado, que têm orado, que têm clamado por um milagre. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, faça com que esse milagre aconteça. Libera sobre a vida dela, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, para sua casa, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, na sua vida financeira. Eu te peço um transbordo celestial, meu Pai, que o Senhor renova, anima o coração de cada uma delas. Nessa manhã, meu Pai, nós possamos ser alcançadas pelo Senhor, ser alcançada pelo Teu Espírito Santo, que nessa manhã nós possamos ser transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Deixa eu trocar aqui o fundo. Amém, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né, meninas? Semana passada eu não consegui fazer a nossa live, mas eu cheguei. Oi, Selminha, Mari, Nani, bom dia, minhas amadas. Não consegui fazer, eu confesso que esses dias têm sido dias extremamente atribulados do lado de cá. Gente, é tanta coisa acontecendo, que misericórdia. Mas eu me reergui e falei assim, Senhor, o Senhor vai me dar força para eu conseguir, dia após dia, caminhar com as meninas na live. E hoje estou aqui. Mas maio a gente vai, em nome de Jesus, minha agenda já vai estar mais organizada, gente. A gente vai ter live mais vezes na semana, prometo, ó. Bora pra palavra de hoje? Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Me fala aí se estão me ouvindo, pra eu saber se o microfone tá funcionando certinho. Hoje nós vamos falar sobre emoções governadas pelo Espírito. Eu falei pra vocês no começo de abril que este mês eu gostaria muito de trabalhar sobre o tema mulheres que governam a sua própria vida.
Mulheres que governam, mulheres que não são levadas, não são conduzidas pelas suas dores, não são conduzidas pelas suas situações que vão acontecendo. Mulheres que não são conduzidas por aquilo que está lá fora, pela parte externa, mas mulheres que são conduzidas pela palavra. Mulheres que sabem aquilo que carregam, mulheres que sabem a sua real identidade. Então hoje nós vamos falar sobre essas emoções governadas pelo Espírito. Por quê? Você já sentiu que as suas emoções te controlam? Sim ou não? Fala aí. Você já sentiu que as suas emoções te controlam? Edna, você não conseguiu mandar? Deve estar fechado o grupo. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui que eu vou liberar para você mandar lá para mim. Você já sentiu, sim ou não, que as suas emoções te controlam? Que um dia você está bem, o outro dia você está afundada na ansiedade, no medo, na raiva ou na tristeza? Você já percebeu como nossas emoções, elas são voláteis, elas parecem uma montanha russa. É como se a gente estivesse sentada naquela cadeira da montanha russa e fôssemos conduzidas por elas. A hora nós estamos lá em cima, a hora nós estamos lá embaixo, a hora as coisas estão tudo de cabeça para baixo, a hora a gente está agitada, animada, alegre, a hora a gente está chorando, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus, essa situação não passa. É ou não é verdade? Mas nós precisamos entender que a vida, ela tem as emoções, porém as emoções não podem governar a nossa vida. A vida tem as emoções, mas as emoções elas não têm que nos governar. Nós precisamos ser governadas pelo Espírito Santo. Não é normal uma pessoa que ela acorda bem, no meio do dia ela tá mal, aí no final do dia ela tá mais ou menos, aí no fim do dia ela vai dormir prostrada. Aí no outro dia ela tá arrebentada, ela tá ansiosa, ela tá triste, ela tá chorando, aí de repente ela já tá feliz de novo. Não, gente, que vida é essa que é conduzida por aquilo que acontece? Que vida é essa que é conduzida por aquilo que as pessoas falam ao seu respeito e não por aquilo que Deus fala ao seu respeito? Então hoje eu quero ensinar vocês, que é algo que eu sempre venho ensinando dia após dia. Eu quero ensinar vocês realmente a se deixar serem governadas pelo Espírito Santo de Deus. Edna, liberei. Agora você consegue mandar. Pode mandar lá, por favor. Você ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Eu tô em um cenário diferente, gente. Eu mudei meu quartinho, meu lugar de atendimento. Oh, Jesus. Bora. Gálatas. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, no capítulo 5. Olha que Bíblia linda, gente. Tem meu nome. Minha Bíblia que eu ganhei das meninas lá da Igreja Missão Resgate. Sou apaixonada nessa Bíblia. Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler sobre os frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5. No versículo 22. Deixa eu pegar só aqui meu óculos. Porque eu já cheguei numa fase que eu não enxergo sem óculos. Ô Jesus, oi Natália Nunes, bom dia minha querida. Gálatas 5:22 fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando a gente fala aqui dos frutos do Espírito, é algo que é gerado na vida de quem realmente deixa o Espírito Santo governar. Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para as situações que acontecem nas nossas vidas e nós deixamos realmente o Senhor conduzir o barco da nossa vida, isso vai gerar frutos. A nossa vida ela vai produzir frutos. E quais são esses frutos? Os frutos do Espírito. Emoções, elas não são inimigas. Eu queria muito que você entendesse isso. As suas emoções, elas não são suas inimigas. Não tem problema algum, amada, eu estar triste. Não tem problema algum, às vezes, eu estar com raiva, eu estar irada. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus, ele nos criou com emoções. Ele nos criou com emoções, e a emoções, ela vem para regular a nossa vida. Ela vem para realmente nos mostrar algo, apontar algo em nós que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado, apontar algo em nós que precisa ser tratado.
E aí eu gostaria que você entendesse que o próprio Jesus, ele sentiu, ele teve emoções. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu angústia, Jesus chorou, Jesus ele ficou alegre, Jesus ele sentiu compaixão. Gálatas 5:22, Mari. Ele também foi dotado de emoções, mas Jesus nunca se deixou dominar. O problema não é sentir, o problema é quando as suas emoções assumem o lugar de direção da sua vida. O problema não é eu sentir uma ansiedade, eu estar ansiosa. O problema é quando essa ansiedade ela começa a ser direção da minha vida. Ela começa a me direcionar, ela começa a me governar. Ela começa a fazer com que eu tome decisões precipitadas. Ela começa a fazer com que eu exploda, com que eu fique triste, com que eu fique angustiada. Esse é o problema. Não é sobre sentir, não é pecado eu sentir raiva. O problema é eu agir movida pela raiva. Não é pecado eu sentir medo, o problema é eu tomar decisões baseadas no meu medo. Você entende que há uma diferença entre eu sentir e entre eu deixar com que isso me direcione? Quantas vezes nós não tomamos decisões porque nós estamos com medo? Quantas vezes nós recuamos diante de uma situação porque nós nos sentimos incapazes? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque estamos ansiosas demais, preocupadas demais? Então olhe para você hoje, eu quero que você traga essa reflexão. Quando você fica triste, o que você faz? Quando você está triste, quando você está angustiada, o que você faz? Quando alguém te decepciona, quem assume o controle? Você reage? Você é explosiva? Ah, Jéssica, sua primeira vez aqui. Seja bem-vinda, minha amada. Seja bem-vinda. Papel e caneta na mão para você anotar tudo aquilo que você for aprendendo aqui com a gente, viu? Gratidão pela sua presença. Olha isso. Quando alguém te decepciona, quem assume o controle? É a pessoa ou é você? Você tem dificuldade de perdoar? Você começa a carregar aquela mágoa que ela vai deixando criar raízes de amargura dentro do teu coração, dentro da tua alma. Ou você olha para essa situação e você começa a entender e você já libera perdão logo porque você entende que o perdão é sobre você que não quer carregar essa situação dentro de si. Você é liberta. Jesus Cristo, ele te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Não se coloque sobre a escravidão de novo. A palavra de Deus nos fala isso. E quantas vezes, mesmo nós estando em Cristo, nós somos aprisionadas pelas situações. Nós somos aprisionados pelos nossos medos. Nós somos aprisionados pelas nossas dores. Quando algo não acontece do jeito que você queria, você reage ou você responde à situação. Oi, Lele, bom dia, amiga. Denise, bom dia. Gente, saudade da Lê. Fala pra Lê, vai lá no perfil da Lê e fala assim: Lê, vai fazer live com a Paula. Pelo menos uma vez daí da Bélgica. Uma vez no mês aparece. Olha isso, quando as coisas não acontecem da forma como você queria, você emburra, você chora, você se fecha. Você desanima, você desiste. Ou você realmente entende, não aconteceu neste momento, eu tenho maturidade suficiente para entender que há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus nos fala isso lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Quando eu entendo que a minha vida ela é arquitetada em Deus e por um propósito, eu sou uma pessoa que eu não saio reagindo às situações. Eu penso, eu tenho paciência, eu tenho amabilidade, eu tenho bondade, eu tenho domínio próprio. Eu tenho longanimidade, a capacidade de suportar a ofensa do outro e não deixar com que essa ofensa ela me destrua. Não deixar com que essa ofensa se torne a minha identidade, se torne uma direção na minha vida. Tá vendo isso? Há uma diferença enorme, tá vendo que a Lei já falou. Ó, Selminha, eu quero, vamos fazer, vamos agendar essa live, amiga. Existem 3 formas comuns, anote aí, existem 3 formas comuns de viver. 3 formas comuns. Primeiro, ser governada pelas suas emoções. Segundo, ser governada pelas circunstâncias. Terceiro, ser governada pelo Espírito Santo.
3 formas de viver. Eu posso ser aquela mulher que eu vou ser governada pelos meus sentimentos, e sentimentos, eles estão enraizados em crenças limitantes. Então a maneira como eu enxergo o mundo, a maneira como eu me enxergo, a maneira como eu enxergo as pessoas, isso pode e vai governar a minha vida. Eu posso ser governada pelas circunstâncias. Então, vamos ver. Se hoje o dia tá sol, eu tô feliz. Se hoje o dia tá nublado, eu fico triste. Se hoje as coisas na minha casa estão dando tudo certo, eu tô animada, eu estou perseverante. Mas se hoje as coisas na minha casa não vão bem, se meu casamento tá abalado, se os meus filhos estão difíceis, isso já me desestrutura. Governada pelas circunstâncias. Quando eu olho pra mim, eu sou governada pelo Espírito, aconteça o que acontecer. Os ventos podem vir, as tempestades podem vir, as pessoas podem falar, situações podem estar assim, o pau quebrando. Eu consigo permanecer firme no propósito, porque eu entendo que tudo na minha vida está arquitetado por Deus. Por Deus. Quando nós somos governados pelas emoções e pelas circunstâncias, nós falamos sem pensar. Você já viu aquela mulher que ela é boca de sacola? Primeira vez a sua amiga na live? Denise, seja bem-vinda. Bem-vinda, minhas queridas. Olha isso. Você já ouviu aquela mulher que ela é boca de sacola? Ela fala, ela não tem filtro. Quantas pessoas que você olha e você fala assim, gente, fulano, a pessoa, ela chega a ser sem educação. Ela chega a ser sem noção, porque ela fala o que vem na cabeça, ela não tem filtro, governada pela emoção. Ela não tem filtro, ela não tem sabedoria. É uma mulher que ela se afasta. Quando ela é governada pelas emoções, ela se afasta da situação. Ela não é uma mulher que enfrenta os seus problemas de frente. Ela se afasta, ela recua, ela se esconde. Quando você é governada pelas suas emoções, você toma decisões impulsivas. Você reage, você toma decisões da força do seu braço, você tenta carregar o mundo nas suas costas. Você é uma mulher reativa. Quando você é governada pelas circunstâncias, pelas suas emoções, você é uma mulher que desiste fácil. A primeira tempestade, o primeiro problema, a primeira dificuldade, você já está desistindo. Você já olha e já fala assim, não, eu não vou fazer, tá vendo? Pra mim tudo dá errado, é sempre assim, nunca dá certo. O sempre e o nunca sempre tá na tua boca. Por quê? Porque você é governada pelas situações. Quando você é governada pelas suas emoções, você cria narrativas negativas. Tudo pra você, você só fala mal. Você só pensa coisas ruins. Você só catastrofiza as situações. Você só pensa nos piores cenários da sua vida. Você nunca consegue vislumbrar um futuro de esperança. Você olha e fala assim, vai dar errado. Mas tá tudo ruim. Mas Deus do céu. Misericórdia. Meu Deus, mas olha, eu falei que eu não podia fazer. A gente só sabe criar narrativas negativas quando nós somos dominados pelas emoções. A Ana tá falando, ore por mim, estou com ansiedade severa, tomando remédios e agora estou sentindo medo de tudo, só quero chorar. Ana, vamos orar no final da live. Vamos orar sim. Olha pra mim. Você percebe que isso tudo está acontecendo com você? Você é uma mulher que fala sem pensar. Você é uma mulher que se afasta das pessoas, que se isola no momento de dor. Você é uma mulher que só toma decisões impulsivas. Você é uma mulher que desiste muito rápido das coisas. Você é uma mulher que só cria narrativas negativas. Pensa aí comigo, você não tem filtro. Você é igual uma esponja, sabe? A esponja que absorve tudo que tá acontecendo no ambiente. Se o governo tá mal, você tá absorvendo. Se a situação tá difícil, você tá absorvendo. Olha bem pra você. Quando nós somos governadas pelo Espírito Santo, nós sentimos, mas nós não nos afundamos naquilo que nós estamos sentindo. Eu sinto que eu estou triste, mas eu não me afundo na tristeza. Eu entendo essa tristeza e eu canalizo essa tristeza para uma ação, para uma atitude que pode me fazer me sentir melhor, que possa me fazer me sentir bem. Quando eu sou governada pelo Espírito Santo, eu choro, mas eu não perco a esperança. Eu choro sim, tem dias, amadas, que eu choro sim. Sábado eu tive um encontro com a liderança dos GIs, que são células lá da nossa igreja. E aí eu fui para esse encontro de uma maneira muito desproposital. Vamos falar assim, eu tava lá porque eu tinha que estar, para cumprir um protocolo mesmo. Mas, gente, quando eu cheguei lá, a presença de Deus era tão forte naquele lugar.
A gente estava lá no Parque do Sabiá, em um lugar lindo. Eu nunca tinha estado naquela parte do Parque do Sabiá. E se tinha uma fonte atrás de nós, com uma fonte, tipo um lago, com uma ponte. E aí jorrava uma fonte assim daquele lago. Aquele ambiente que a gente olhava assim, ouvia o barulho dos pássaros, tudo tão lindo, tão perfeito. E quando começou a cantar o louvor e a orar, eu sei que eu só senti o Espírito Santo falando assim comigo: você pode chorar. Você pode chorar e tá tudo bem. Você pode se entregar, tá tudo bem. E eu comecei a me derramar na presença de Deus de uma maneira como há muito tempo eu não fazia. Por quê? Porque às vezes eu quero ser forte. Eu também tenho esse lado de cá. Eu acho que eu tenho que ser forte o tempo inteiro. Eu acho que eu não posso demonstrar as minhas fragilidades. Isso também acontece, Paulo, com você acontece. Só que naquele momento que eu estava chorando, a cada louvor que cantava, que os meninos cantavam, aquilo ali ia reativando uma esperança dentro do meu coração tão grande, uma força tão grande do Espírito Santo dentro de mim, mas tão grande, que eu falei assim: Senhor, se tudo isso que está acontecendo, o Senhor permitiu acontecer, o Senhor sabe que eu sou capaz de enfrentar. Então eu choro, mas eu não me entrego. Eu sinto, mas eu não me afundo naquilo que eu estou sentindo. Eu choro, mas a minha esperança, ela permanece ali. Tá compreendendo como que é isso? Quando a gente olha pra nós e nós somos governadas pelo Espírito Santo, nós ficamos feridas sim, porque nós somos humanas. Se a pessoa falar uma coisa pra nós, vai nos ferir. Se às vezes a pessoa nos trair, mentir, roubar, vai nos ferir sim. Mas isso não vai nos endurecer. Nós não vamos ficar com aquela rigidez cognitiva, com o coração feito de pedra, não. Nós vamos olhar para isso daí tudo e nós vamos buscar a nossa cura de uma forma intencional. Nós vamos olhar para nós e nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos nos fortalecer em Deus. Nós vamos tratar as nossas emoções. Vocês entendem isso, a diferença? Entre eu ser governada pelas circunstâncias, entre eu ser governada pelas emoções e entre eu ser governada pelo Espírito e eu ter domínio próprio. O que é esse domínio próprio? É eu aprender a ter o autocontrole. É eu entender que eu sou responsável pela minha própria vida. Eu sou responsável pelo meu comportamento. Eu sou responsável pelas minhas reações. Ah, mas o outro que fez, tudo bem. Eu não tenho controle sobre o outro. Eu tenho controle sobre mim mesma. E a partir do momento que eu tenho controle sobre mim, eu preciso aprender a tomar as decisões e a reagir da maneira correta. O Espírito Santo, ele não anula as nossas emoções, mas ele organiza isso dentro de nós. Há uma diferença muito grande entre eu anular aquilo que eu estou sentindo, entre eu olhar e falar assim: não, eu não posso chorar, eu não posso ter ansiedade, eu não posso ficar triste. E entre eu organizar isso, tá, eu estou triste com o quê? Eu estou assim por causa de quê? Entende isso? É eu organizar. O Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo, ele não vai fazer você deixar de sentir. Não vai, mas ele vai ensinar você a sentir da forma certa. Ele vem para trazer essa regulação emocional. Ele vem para trazer para nós esse direcionamento. Tá, filha, eu entendo que você tá triste, mas vamos reativar essa esperança dentro de você. Eu entendo que você está nervosa, mas vamos acalmar o seu coração, vamos respirar. Vamos entender, vamos respirar a bondade aqui. Você é uma pessoa bondosa. Fala com você: eu sou mansa, eu tenho a mansidão no meu coração. Eu não preciso ficar nervosa, eu sou uma mulher mansa. Eu não preciso estourar e falar de qualquer jeito, eu sou uma pessoa humilde. Eu não preciso tomar decisões precipitadas, eu tenho que aprender a suportar as aflições no Senhor, a suportar o dia mal vai passar. Gente, coloca isso na sua mente: o dia mal vai passar. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu substituo a ansiedade pela paz que excede todo entendimento. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, a raiva, ela pode ser transformada em sabedoria. Eu sou sábia. O medo, ele pode ser transformado em coragem. Olha isso, a tristeza, ela pode ser acolhida e curada e se transformar em risos de alegria. Olha isso, há uma diferença quando nós deixamos nós sermos conduzidas por esse Espírito Santo.
Há uma diferença quando nós somos conduzidas pela palavra. Há uma diferença enorme quando a gente começa a entender que o Senhor, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A palavra de Deus fala isso. Eu não preciso olhar para mim e me desesperar. Eu não preciso olhar para as situações e desesperar. Eu posso olhar para tudo isso que está acontecendo e aprender. Validar, mas não viver aquilo. Entender, mas não se deixar ser conduzida por isso. Quais são os sinais que as suas emoções estão sem governo? Sinais que as suas emoções estão sem governo, anota aí. Você reage demais. Você é uma mulher extremamente reativa. Você se arrepende do que fala. Você pode perceber que uma mulher, quando ela é reativa demais, ela fala, mas depois ela se arrepende daquilo que ela falou porque ela sabe que foi desproporcional. Às vezes ela xinga porque tá nervosa, às vezes ela grita demais, às vezes ela fica completamente descontrolada e ela se arrepende daquilo que ela fez. Você vive cansada emocionalmente. Você percebe que as circunstâncias, elas sugam a sua energia. As circunstâncias, elas te oprimem. Elas te desestabilizam. Você percebe que nas pequenas coisas que acontecem, essas pequenas coisas acabam com o seu dia. Quantos de nós aconteceu pequenas coisas, pequenas situações, mas aquilo ali é o suficiente para acabar com o nosso dia inteiro? A gente passa o resto do dia pensando naquilo, o resto do dia mal, o resto do dia não querendo sorrir para ninguém, não querendo falar com ninguém, a gente se isola. Você percebe que você muda de humor, você oscila de humor o tempo todo. Hora tá feliz, hora tá triste, hora tá sorrindo, hora tá gritando, hora tá calma, hora tá explodindo. Essa oscilação de humor. Você percebe qual que é o sinal que as suas emoções estão no governo. Você depende do comportamento dos outros para ficar bem. Gente, isso daqui é triste. É triste quando uma mulher depende do comportamento dos outros para ficar bem. Eu não dependo do outro. Eu não posso depender do outro para me sentir bem. Eu não posso depender do outro para me sentir feliz. Não é seu marido que vai te fazer feliz. Não são os seus filhos que vão te fazer uma mulher realizada. Não é o seu trabalho que vai te fazer bem. Não é. Coloca isso no seu coração. Quando nós projetamos as nossas expectativas num lugar errado, nós nos frustramos. Por quê? Porque ninguém tem essa capacidade o suficiente para suprir as nossas necessidades emocionais. É somente Deus que preenche o vazio da nossa alma. É somente o Senhor que pode nos capacitar para passar pelas situações. Humano nenhum, pessoa nenhuma, marido nenhum, homem nenhum, mulher nenhuma, filho nenhum pode fazer isso por você. E muitas de nós colocamos o peso sobre o outro, achando que é de responsabilidade dele fazer a gente se sentir bem. Ah, Paulo, mas você não conhece a peste que é o meu marido. Ah, Paula, mas você não conhece como que são os meus filhos, como eles são difíceis, como meu patrão é difícil. Oi, Mari, bom dia, minha querida. Você não sabe o quanto lá na minha igreja, meu líder, meu pastor é complicado. Gente, não interessa. Eu posso não conhecer o outro, basta você se conhecer. Você ter o controle, você entender que você não depende do outro para se sentir bem, para se sentir amada, para se sentir realizada, para se sentir feliz. Você não tem que depender das circunstâncias, porque nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis. Eu te falo que hoje, aquilo que nós estamos vivendo enquanto família, aqui na minha família, enquanto nós estamos vivendo, as circunstâncias não têm sido favoráveis, mas eu decidi, apesar de continuar caminhando, crendo, continuar orando pelos meus familiares, continuar ajudando da maneira como eu posso, independente de tudo, independente de qualquer coisa. Acho que foi quando foi antes de ontem, ou ontem. Antes de ontem, ontem foi o feriado, né? Na segunda-feira. Segunda-feira, minha família, a gente tá com um problema muito sério na nossa família e estamos todos envolvidos para poder ajudar. E aí, sempre, gente, tem alguém da família que assume o governo, né? A direção. E aqui em casa, na minha família, sou eu. Tudo que acontece, a Paula joga na mão da Paula. A Paula vai direcionar, a Paula que vai organizar. Eu sempre fui essa pessoa. E aí a gente tá passando por uma situação muito delicada, muito séria mesmo.
E eu assumi essa responsabilidade. Não porque eu quis, mas porque, como eu tô te falando, sempre tem um que vai precisar de assumir para resolver. Depois que tudo se acalmou, que a gente conseguiu um norte, uma direção para ajudar, as pessoas da minha família, minha tia, meus irmãos, mandando mensagem no grupo falando assim: Paula, você está de parabéns, porque a sua paciência e a sua sabedoria para lidar com essa situação nos surpreendeu. Você não se desesperou, você se manteve calmo o tempo, todo mundo assim: meu Deus, como que vai ser? E agora? Não sei o que, chorando. E eu não tenho estrutura emocional pra passar por isso, não sei o que. E eu me mantive assim, ó. Sabe por quê? Porque eu não dependo do comportamento do outro pra me sentir bem. Quando sábado eu estava lá no encontro e eu chorava na presença de Deus, eu não chorava de tristeza. O meu choro era exatamente de saber que Deus estava cuidando de mim. Enquanto eu cuido de todo mundo, de tudo aqui, eu tenho a certeza e a convicção de que o Senhor cuida de mim. Quando não existe esse governo emocional, qualquer situação vira tempestade. Olha para isso, para sua vida e entenda. Se eu não tenho governo, qualquer situação vai virar uma tempestade. Você já viu aquela frase, fulano faz uma tempestade num copo d'água? É exatamente uma pessoa sem governo. Tudo vira tempestade na vida dela, mas quando o Espírito Santo ele governa as nossas emoções, antes de agir, nós oramos. Nós praticamos Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta, ora no secreto. Nem toda resposta ela precisa ser imediata. Nós somos muito imediatistas, amada. Nós queremos de imediatamente ali, ó, resolver, falar, criticar, xingar e quebrar o pau. Não! Nós precisamos entender. Oi, Regina querida, bom dia, amada, meninas que estão entrando, bom dia. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo ele governa as nossas emoções, antes de reagir, nós oramos. Porque nem toda resposta é imediata. Eu preciso... Senhor, peraí, qual que é a direção? Davi fazia isso muito. E Davi, ele nos ensina muito isso na palavra de Deus. Antes dele ir contra um exército, ele primeiro orava: Senhor, é para me lutar por essa causa? É para eu ir? Eu vou vencer? Se eu for, o Senhor vai me dar vitória? Muitas vezes nós entramos em guerras, em situações que não é para nós entrarmos. Deus não vai dar vitória, mas nós criamos essas tempestades porque nós agimos de forma imediata. A pessoa que ela é ansiosa, a pessoa que ela é imediatista, ela se enfia em cada guerra desnecessária, em cada problema que não era para ela, mas pela falta de sabedoria, por não orar antes de agir, ela acaba criando situações, vivendo situações que não era para ela viver. Olhe para isso. Quando nós somos governados pelo Espírito Santo, nós aprendemos a nomear aquilo que nós sentimos. Nós olhamos para nós e a gente entende que muitas vezes não é que eu estou com raiva, muitas vezes, na verdade, eu estou ferida já. Não é porque eu tô com raiva de fulano, é porque aquilo que fulano falou ativou uma ferida que já existia em mim e que não foi tratada. E que não foi curada, que eu nunca olhei para essa ferida. Então eu começo a nomear, entender, não é sobre ele, não é sobre ela, é sobre mim. Tá doendo aquilo que ela falou porque algo em mim não está tratado. Tá doendo essa situação porque algo em mim eu preciso parar e olhar. A gente para, quando nós somos governados pelo Espírito Santo, nós paramos de alimentar pensamentos errados. Nós paramos de criar narrativas destrutivas, negativas, e nós passamos a entender que nem tudo aquilo que nós pensamos é verdade. Você sabia disso? Você sabia disso? Nem tudo que você pensa é verdade. Amadas, muitas coisas que nós pensamos são fruto de crenças erradas que nós temos, que foram formadas em nós. São frutos de uma identidade distorcida. E aí, nem tudo aquilo que eu penso, eu preciso olhar e acreditar sobre aquilo. Eu preciso entender quais são as verdades de Deus sobre mim. Quando o Espírito Santo ele me governa, eu começo a olhar para as verdades de Deus. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Elas podem mentir sobre o meu respeito. Elas podem tentar me diminuir. Elas podem falar mal de mim, podem fofocar ao meu respeito. Mas aquilo ali não muda quem eu sou. Porque eu sei que nem tudo é verdade. E eu decido confiar, acreditar e caminhar segundo as verdades de Deus sobre a minha vida.
A Mari tá falando, o famoso, eu nunca faria isso com ele, com ela. O erro aqui é esperar que o outro tenha o mesmo repertório emocional, educação ou prioridades que você. Olha isso, as pessoas reagem ao mundo com base nas histórias delas. Exatamente. Mari, exatamente isso. Esse é o nosso erro, a gente coloca expectativa no outro, achando que o outro vai enxergar a vida sobre a mesma ótica que nós enxergamos, e não vai. Cada um tem as suas experiências, as suas crenças, as suas dores, as suas feridas. E eu não posso ser conduzida por aquilo que os outros estão pensando, por aquilo que os outros estão fazendo. Eu preciso ser conduzida pelas verdades de Deus sobre a minha vida. Então se alimente espiritualmente para a gente fechar aqui. Paula, o que eu preciso fazer para ser governada pelo Espírito Santo? Se alimente espiritualmente pela palavra. Se alimente pela oração, pelo louvor, pelo silêncio. Se alimente pela presença de Deus. Domínio próprio não é sobre não sentir, é sobre não deixar esse sentimento mandar em você. Vocês entendem isso? Quanto mais eu me alimento de Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco no Senhor, menos reativa eu sou. Quanto mais eu me permito passar por esse tratamento, sabe? Por tratar as minhas emoções, por cuidar de mim, menos eu vou viver segundo aquilo que está acontecendo. Menos essas feridas terão poder sobre mim. Quanto mais eu deixo realmente o Senhor me conduzir, menos eu serei essa mulher desgovernada. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele depende. Talvez você chegou aqui nessa live hoje e você não consegue controlar tudo o que você sente. Mas hoje você pode escolher quem vai governar o que você sente. Quem vai governar o que você sente? Quem vai governar a sua vida de verdade? Será que é o Espírito Santo? Ou será que são as suas emoções? Será que você quer deixar o Espírito Santo governar? Para que as suas emoções, elas deixam de ser uma prisão e elas passam a ser sinais de que algo precisa ser cuidado? Amada, esse é o propósito do Senhor na nossa vida. As nossas emoções, elas deixam de ser prisões e elas passam a ser sinais. Sinais de que algo precisa ser cuidado. Sinais de que algo precisa ser transformado. Sinais de que algo não está bem em mim ainda e eu preciso ressignificar, eu preciso trabalhar melhor, eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. Hoje, diante de tudo aquilo que vem acontecendo, eu vejo tanto que eu cresci, o tanto que eu amadureci, porque antes, amada, se isso que está acontecendo hoje na minha família acontecesse lá atrás, meu Deus, eu não estaria aqui para conversar com vocês. Eu já teria, explodido, eu já teria desistido, eu já teria chorado horrores. Mas hoje não. Hoje eu entendo que o Espírito Santo, ele traz um equilíbrio tão grande para a minha vida, ao ponto de eu redirecionar as minhas forças para o lugar certo. Ao ponto de eu olhar para a solução dos problemas, eu ter esperança para além daquilo que eu estou vendo. Sabe? Não é sobre ser perfeita, porque a gente não é, eu não sou perfeita. Mas é sobre eu entender dentro da minha humanidade, eu entender e eu resolver aquilo que precisa ser resolvido. Hoje, se você entende que, Paula, eu não tenho sido governada pelo Senhor. Hoje, se você entende assim, Paula, eu tenho sido essa mulher reativa, eu tenho sido essa mulher que oscila o humor, eu tenho sido essa mulher que depende dos outros para que eu me sinta bem, eu tenho sido essa mulher que chora e esse choro, ele tem dominado a minha vida, eu fico ansiosa, amada, trate, busque tratar. A terapia, ela é um espaço para isso. Para você se permitir ser ajudada e reorganizada de dentro para fora. Aqui realmente é um espaço onde eu falo que é para você se entender, não é para você ser julgada. Não é para você ser, não, é para você ser tratada. E tratada de verdade, de dentro para fora. Eu aprendi isso na minha caminhada, sabe? E eu vivo isso com muitas meninas que caminham comigo na terapia. Paulo, eu não consigo fazer terapia com você. Vai fazer terapia com outra psicóloga. Não tô falando pra você fazer comigo. Eu tô falando pra você buscar tratamento. Você buscar a ajuda emocional. Nós somos corpo, mente e espírito.
Existem coisas que nós vamos viver na atmosfera espiritual. Existem coisas que vão ser na atmosfera emocional. Existem coisas que vão ser no corpo que a gente vai precisar de cuidar. Oi, Cacá, bom dia. Então, não negligencie, porque essas três atmosferas, camadas, vamos dizer assim, da nossa vida, elas se interligam entre si. Não tem como o meu corpo estar bem, a minha alma está cansada e meu espírito está abatido. Não tem como eu espiritualmente estar bem, mas minhas emoções estão atribuladas e o meu corpo está arrebentado, doente. Não, eu preciso estar bem, corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Eu preciso tratar. Eu preciso olhar. A Selma está falando, eu preciso ressignificar a minha vida. Selminha, vai tratar, vai ressignificar. Deus tem uma vida linda para nós, amadas. Deus tem. Mas para que a gente viva esse propósito de Deus, nós precisamos ser mulheres governadas pelo Espírito. Nós precisamos ser essas mulheres que entendem o propósito que carrega. Que entende que tudo aquilo que acontece na nossa vida não vem para nos humilhar, não vem para nos acabar com a nossa vida, não vem para nos destruir. Eu amo aquele versículo e eu vou só ler ele para a gente poder encerrar, que Paulo fala: em tudo somos atribulados. Deixa eu ler ele aqui certinho. Atribulados, mas não angustiados. Ó, está lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Anota aí para você ler. 2 Coríntios, vou ler na Bíblia aqui. 2 Coríntios no capítulo 4. Gente, eu tô numa gripe, misericórdia. Jesus, tô fungando porque eu tô gripada. Tô assim, ó. 2 Coríntios no capítulo 4, no versículo 8. 4:8, fala assim, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8. Olha isso. É sobre isso daqui que eu estou falando. Não é sobre não sentir. Paulo, ele está falando isso daqui. Em tudo nós sabemos. Eu posso ser pressionada. Eu posso ser perseguida. Eu posso ficar perplexa. Tem algumas situações como essa que eu estou vivendo com uma pessoa muito especial para mim, da minha família. Eu posso ficar perplexa com aquilo que está acontecendo, mas eu não me desespero. Algumas pessoas da minha família se desesperaram, eu confesso, mas eu não. Eu entendo, gente, que Deus está no controle. Eu confio muito no Senhor. Eu falo que eu vivo uma vida com Deus, assim, de muita confiança, de muita fé, de muita perseverança. Eu sinto, mas eu não fico abatida. Entende isso? Paulo, isso na prática é fácil? Não, não é fácil, mas é uma construção de um relacionamento com alguém que você confia. Entende? É uma construção de um relacionamento com o Espírito Santo. É você hoje entrar pro seu quarto e orar, ir no seu trabalho, onde você estiver, você orar e falar: Espírito Santo, se manifesta em mim de uma maneira que o Senhor nunca se manifestou. Eu quero realmente te conhecer de verdade, não por aquilo que a Paula fala. Eu quero te conhecer por aquilo que eu vivo e no Senhor. Eu não quero viver de momentos com o Senhor. Eu quero viver de dia após dia, estando na tua presença. É uma construção diária. Uma construção de todos os dias. É uma construção de eu olhar pra mim todos os dias e eu entender. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ficar ansiosa. Eu não preciso ficar preocupada. Porque Deus provê tudo que eu preciso. Deus provê tudo. Entende? Vamos orar? Obrigada, amiga. Estou muito linda. A gente tenta, né? Uma maquiagem dá certo. A Nani falou: preciso muito de terapia. Muita frustração que me vi em tudo que você falou. Eu sei tudo isso, eu não consigo colocar em prática. A prática é difícil. Mas é tratar, viu, Nani? É tratar, é fazer terapia, é caminhar com a gente. Falando nisso, semana que vem eu vou falar pra vocês. A gente vai abrir a turma do Mulheres
governadas, mulheres que governam, na verdade, né? Mulheres que governam. Nós vamos abrir a primeira turma dessa mentoria, que é uma mentoria nova, tá? Do Mulheres que Governam. Na semana que vem eu já abro, que vai ser o começo de maio, a gente abre para começar em maio. Então, se você tem interesse, às vezes você fala assim, Paulo, eu não tenho como fazer terapia individual, mas eu gostaria de participar dessa mentoria. Não é terapia em grupo, tá? Terapia em grupo, eu já fechei o grupo, a gente já até terminou as 12 semanas que a gente trabalhou. Nós vamos voltar só no segundo semestre. Agora eu vou abrir a mentoria, que é esse caminho que eu quero ensinar pra vocês, de fato, pra governar. A prática, ela é difícil, mas ela é possível. Oi, Iris, bom dia, minha querida. Ela é possível, com direção certa. É uma construção. Então é isso, vamos orar pra gente terminar a nossa live. Que alegria ter cada uma de vocês aqui comigo. Se essa live falou com você, o que você vai fazer? Paula, como que eu posso retribuir isso, esse tempo precioso que você teve aqui com a gente? Compartilhando. Compartilhe essa live com o máximo de amigas que você puder. Mande para elas, eu vou deixar a live salva. Mande para elas, para que elas também possam caminhar conosco, possam estar aí, né, firmes e fortes junto com a gente nesse processo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã. Quero te agradecer por essa palavra que nós recebemos, por esse direcionamento. Ah, Senhor, quantas mulheres que chegou nessa live hoje e realmente se sentiram perdidas, sendo dominadas pelas suas emoções. Quantas mulheres têm vivido de forma imediatista, reagindo, falando sem pensar. Quantas mulheres estão feridas na sua alma, sem direção, sem propósito, vivendo, meu Pai, uma identidade distorcida de si. Quantas mulheres vivem em dependência emocional, que dependem do comportamento dos outros para se sentirem bem. Quantas mulheres têm vivido grandes tempestades na sua vida, meu Pai, porque não tem foco, não tem direção, não se fortalecem. Mas nessa manhã, meu Pai, nós reconhecemos a nossa necessidade de sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. E nós convidamos o Espírito Santo, que o Senhor se manifeste em nós. Que o Senhor, meu Pai, venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções. Que o Senhor acalma toda tempestade no nosso interior. Que o Senhor, meu Pai, traga a cura, traga o refrigério da nossa alma. Que o Senhor tire toda a tristeza. Ah, Pai, eu quero orar aqui pela Ana, que pediu oração. Ela que está vivendo à base de medicamento, meu Pai, que está ansiosa, que tem chorado, que tem vivido triste. Ah, a Tua palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa esperança. Pai, que o Senhor renove, meu Pai, as forças da Ana neste momento. Que a alegria do Senhor invada o coração dela de uma maneira sobrenatural nessa manhã. Eu oro e peço ao Senhor, Pai, renova a sua esperança. Que o Senhor dê a ela, meu Pai, a paz que excede todo entendimento. Tira do seu coração toda ansiedade. Tira do seu coração todo medo, todo pânico, meu Pai. Esse medo exagerado de todas as coisas. Esse medo que tem a paralisado. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna, meu Pai, que tem tentado colocar ela para baixo, que tem tentado paralisar. Eu não aceito, meu Pai, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma dessas mulheres vão ficar aprisionadas no medo, aprisionadas, Senhor Deus, na ansiedade, aprisionadas no pânico, aprisionadas na depressão. Não, meu Pai, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas, meu Pai, tribulações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa manhã a cura do Senhor venha sobre nós. Que nessa manhã, meu Pai, o seu Espírito Santo possa, meu Pai, conduzir a vida de cada uma dessas mulheres, como o Senhor tem feito em mim, meu Pai, que o Senhor tem me conduzido, como o Senhor tem me fortalecido e tem se revelado a mim, se revele a ela, que elas não conheçam, meu Pai, o Deus da Paula, o Espírito Santo que fala pela Paula, não, mas que elas conheçam o Espírito Santo que fala pela Letícia, que fala pela Ana, que fala pela Edna, que fala pela Nani. Ah, Pai, em nome de Jesus eu te peço nessa manhã que haja um encontro pessoal com o Senhor, que elas venham conhecer o Senhor face a face. Como Jó falou, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora eu conheço porque eu o vejo. Ah, Jesus, nós não queremos te conhecer só de ouvir falar. Nós queremos te conhecer, meu Pai, na intimidade com o Senhor. Nós queremos realmente carregar o teu nome dentro de nós. Nós queremos viver, meu Pai, segundo a tua palavra, segundo as verdades do Senhor para nós, não segundo as mentiras que Satanás tenta, meu Pai, oprimir a nossa vida, a nossa mente, não.
Em nome de Jesus, eu te peço nessa hora que o Senhor conduza a vida de cada uma dessas mulheres na tua santa presença. E que o Senhor governe todas as áreas da nossa vida. Governe. Que os frutos do Espírito, meu Pai, eles venham ser evidentes na nossa vida. A alegria, a paz, a amabilidade, a bondade, a temperança, meu Pai. A longanimidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, que os frutos do Espírito, o domínio próprio seja sobre nós. Ah, Pai, nós não queremos ter o fruto da raiva, o fruto das nossas feridas emocionais, o fruto do medo, das inseguranças, não. Nós queremos ter o fruto do Espírito. Por isso nós, meu Pai, nos entregamos diante de Ti, entregamos as nossas emoções, entregamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que chegou nessa live depois, assista do começo. Vou deixar ela salva. Compartilhe com o máximo de amigas que vocês puderem. Me marca nos stories. Quero ver você compartilhando aí. E precisando, amada, gente, no link da bio tem o meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, a gente conversa, a gente se alinha. E, permitindo o Senhor, quarta-feira que vem, nós voltamos com mais uma live terapia e já com as novidades do mês de maio. Esse mês de abril foram tantos percalços, mas seguimos firmes aí. Em nome de Jesus vai dar tudo certo, ó. Beijo no seu coração. Lê, vamos marcar nossa live. Em nome de Jesus, vamos combinar aí um horário pra gente poder fazer, tá bom? Beijo, meninas. Deus abençoe.